mudou o nome. Deus pode mudar o seu nome. Olha só que coisa, irmão, né? Não é? Aqui eu não estou falando do nome. Eu chamo João, eu gosto de ser chamado de João, vai mudar para Pedro. Não, não é isso que eu estou dizendo. Deus pode mudar, sabe o quê? Mudar a sua situação. Mudar você. Eu não gostaria de usar muito essa palavra, mas eu vou usar e você vai entender. Deus muda a gente de patamar, irmão. Você entende? Até aqui ele era Jacó, mas depois daqui ele se tornou Israel. Por quê? Porque Deus falou, a promessa vai se cumprir na sua vida, assim como eu prometi ao seu pai. Desde Abraão, amém? Desde Abraão, Isaque, né, o pai de Jacó, e sobre Israel agora, amém? Então nós vamos, antes de ouvir, eu queria dar um aviso só, que hoje é muito importante. O aviso é o seguinte, irmãos, nós domingo agora, e eu quero explicar isso muito bem, domingo agora, nós vamos realizar o nosso culto de ceia. Domingo agora é ceia, e nós vamos realizar este culto na parte da manhã, amém? Então o culto será celebrado, o culto de ceia, domingo agora, às 9h30 da manhã. Aí os irmãos vão me dizer assim, pastor, está sendo mudado por causa do jogo? Não, irmão, não está sendo mudado por causa do jogo. Poderíamos fazer o culto de manhã e poderíamos fazer o culto à noite. Não é por causa de jogo, porque o nosso coração, o meu e o seu, eu tenho certeza, Deus está em primeiro lugar. Agora, por que nós vamos manter um culto na hora do jogo? Para muitas vezes, né, deixar pessoas, né, irmãos, irmãs, né, naquela situação. Irmãs não, porque as irmãs não ligam muito para jogo, não é verdade? Mas tem certas pessoas que têm família, não é? E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né, porque é uma linha muito tênue entre a questão do amor a Deus e uma questão de religiosidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é porque a gente vai celebrar o culto de manhã, não vai celebrar à noite, que a gente ama menos a Deus ou mais a Deus ou vice-versa. Não existe essa situação. Nós amamos a Deus, amém? E vamos celebrar o culto de manhã, e depois vamos deixar os irmãos liberados. Por quê? Para que você possa estar com a sua família, para que você possa estar em casa. Eu gostei de uma coisa que o pastor Eber falou lá, né, em São Paulo, isso é verdade, por uma questão também de segurança. Você sabia disso? Né, teve jogo agora, durante a semana, e eu fui buscar minha filha no trabalho, não é? O jogo aconteceu, foi na quarta-feira? Segunda-feira, nem lembro qual dia foi. Eu sei que eu fui buscar minha filha no trabalho, o jogo começava 2h, eu fui buscá-la lá, e era por volta já, em torno de quase 1h da tarde, eu estava indo buscá-la, não é, no serviço. Irmãos, foi por muito pouco, é porque Deus nos ama, nos guarda, mas foi por muito pouco que alguém não bateu no meu carro. Eu tive que sair para a contramão, ainda bem que não tinha ninguém vindo do outro lado. Tive que sair na contramão, lá perto da outra guia, para o cara não pegar no meu carro. E voltar. E aí voltei agradecendo a Deus, parei no sinal. Uma mulher que vinha atrás parou, abaixou o vidro e falou para mim, meu Deus, mas que coisa, você viu que... Ela falou lá umas coisas a mais que não convém falar aqui. Mas a mulher falou para mim assim, nossa, mas que sorte que você deu. Eu falei, não foi sorte, é Deus que guardou, é Deus que guardou. Então, irmãos, o povo bebe muito, então muito cuidado para andar na rua. Às vezes é melhor, né, chegar antes, se programar, ficar tranquilinho, amém? No lugar onde você for assistir o jogo, para que assim você não incorra, né, de infelizmente pegar, né, um abençoado aí, vamos dizer assim, que infelizmente fez o que não deveria fazer, bebeu e ainda gerar um estrago aí no seu carro, ou até mesmo pode acontecer machucando, né, a pessoa, dependendo do tipo de situação. Então precisamos cuidar disso, amém? Então por todos esses motivos nós estamos fazendo, amém? Dessa maneira.
Muito bem, explicado isso, vamos para o texto, Gênesis 32, nós vamos ler alguns versículos, vamos começar lendo ali, do verso de número 20. Vamos ler do 17 para você entender mais ou menos o contexto. Do 17 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: ordenou ao primeiro servo, dizendo, aqui Jacó ia rever o seu irmão Esaú depois de muito tempo, só para você entender, eu estou dando um contexto aqui, e Jacó estava com medo, depois eu vou te explicar, alguns disseram, os servos disseram para Jacó, olha, seu irmão vem vindo aí com uns 400 homens aí, e Jacó realmente teve medo. E aí vamos ler aqui para você entender. Ordenou ao primeiro servo dizendo, quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar, de quem você é e para onde você vai? De quem são esses animais que você vem trazendo? Responda, são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. E assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele, também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois eu o verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você e comigo nessa noite. Amém? Muito bem, o tema então, intimidade é Peniel. Primeiro nós temos que entender o que é Peniel. O que é Peniel? Peniel, diga comigo assim, Peniel significa intimidade com Deus. Significa encontro pessoal com Deus. Diga, encontro pessoal com Deus. Então Jacó deu aquele nome, aquele
val de Jaboque, aquele ribeiro onde ele estava atravessando, ele deu o nome de Peniel. Por quê? Porque Peniel é intimidade. E foi um momento especial na vida de Israel. Um dos momentos mais lindos da história de Israel foi esse momento. Foi esse momento dele encontrar face a face com Deus. Não é? Se você voltar um pouquinho atrás na palavra, Moisés, ele quis ver a Deus. E Deus disse para Moisés: se põe aí na fenda da rocha, e eu vou passar. E quando eu passar, você vai poder me ver pelas costas. Diga assim, pelas costas. Então você imagina Moisés, o grande líder. Deus descia sobre a tenda de Moisés, a tenda do encontro. Nós já falamos sobre isso aqui. E ele descia sobre a tenda, a fumaça. E Moisés ouvia a voz de Deus. Deus falava com Moisés. Deus ouvia a voz de Deus. Mas aqui, Jacó, ele viu, ele falou: eu vi Deus face a face. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é glorioso. É um encontro de intimidade. É um encontro pessoal que muda a vida. Que muda completamente a vida de Jacó. Que muda o nome de Jacó. Que muda a perspectiva de Jacó. Que traz salvação sobre Jacó na situação que ele estava por enfrentar. Que o encaminha para o propósito e para a promessa que Deus tinha sobre a vida dele e sobre todo o Israel. Dando o nome dele de Israel. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Então, hoje eu quero falar um pouquinho disso. Qual é o benefício aqui que nós, olhando para Jacó, nós entendemos que a intimidade nos traz? É esse benefício, irmão, de uma mudança de vida, de uma mudança de compreensão, de entendimento das coisas. Um impulsionamento nosso à promessa de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, olha só, vamos ver alguns versículos aqui. O primeiro, você vê no verso 24, que diz assim: Jacó ficou sozinho depois que ele passou a família toda, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então, Jesus, irmãos, no Velho Testamento você vai ver que várias vezes Jesus se apresenta numa figura humana, né? Muitas vezes são anjos, ou muitas vezes o próprio Cristo mesmo, né? Se apresenta numa figura humana, não é? E no entanto, que o Velho Testamento aponta para o Novo, o que é que vai acontecer lá depois dos 400 anos lá de silêncio? O anjo vem e fala com a Virgem, com a Maria, e diz: vai nascer de você um filho, e esse filho que vai nascer de você vai se chamar Emanuel, Deus conosco. E Paulo diz lá em Filipenses que ele se fez como um homem. Não era um homem comum. Claro que Jesus não era um homem comum. Ele era 100% homem, no sentido que ele estava sujeito a todas as provações, as situações. Ele sentia sede, ele sentia fome, ele sentia o calor do sol, ele sentia frio, ele sentia tudo como um homem. Mas ele não era um simples homem. Ele era o próprio Deus, o Verbo encarnado. E muitas vezes no Velho Testamento Jesus aparecia. E aqui, irmão, não está escrito isso. Mas eu quero crer, irmão. Eu quero crer, e olhando aqui para esse texto, quem era este homem que estava ali com Jacó? Para Jacó dizer: eu vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face. Então você imagina, eu acredito que Jacó viu Jesus aqui nesse texto, que Jesus apareceu aqui para Jacó, não é?
apareceu o próprio Deus, porque Ele é Deus, mas Ele apareceu aqui, não é? Na forma de um homem, apareceu. E olha o que acontece aqui. É importante que você entenda isso. Para Moisés, Deus aparece, só que ali o próprio Deus passando, e ele só vê as costas, não é? E aqui ele vê face a face. Mas o que esse encontro traz? Diga assim comigo: no encontro, tudo começa a mudar dentro de mim. Quando nós temos um encontro com Deus de verdade, algo começa a mudar dentro de mim. Porque vamos pensar na história do Jacó aqui, e o que estava acontecendo. Rapidinho, porque o tempo nosso é curto, e os irmãos conhecem a história do Jacó. Primeiro nasceu Esaú, e depois nasceu Jacó segurado no calcanhar dele. Saiu em segundo. A promessa era para vir sobre Esaú. Só que vocês conhecem a história, que Jacó fez um guisado de lentilha gostoso, e quando chegou Esaú de um dia de caça e não tinha caçado nada, ele falou: me dá um prato desse aí de lentilha que eu estou com fome. Ele falou: primeiro venda-me o direito de primogenitura. Me dê o seu direito de primogenitura. Ah, para que me vale? Olha o que Esaú disse: para que me vale esse direito de primogenitura? Me dá logo esse prato de lentilha que eu estou com fome. E ele deu e comeu. Deus, Ele observa tudo. Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Aonde estava o coração de Jacó? Na bênção de Deus, desejoso da bênção de Deus. E aonde estava o coração de Esaú? Naquele momento não estava na bênção de Deus. Porque a primogenitura significava que ele seria a sequência da promessa e da bênção de Deus. Mas o Jacó nasceu segurado ali, no calcanhar. Lá na frente aconteceu o quê? O pai estava já bem velhinho, não é? Isaac bem velho, já não enxergava direito, a visão bem turva, diz a palavra de Deus. E ele chamou Esaú, e a Rebeca estava só aqui, ó, de ouvido. E, irmão, qualquer situação semelhante é mera coincidência. Rebeca estava só aqui, ó, ouvindo o que Isaac falava com Esaú. Falou: meu filho, vá caçar, cace lá para mim. Faça para mim aquele ensopado gostoso com a caça que você vai pegar para mim. E aí depois de comer, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Aí sim, naquele momento, Esaú naquele momento Esaú desejou a bênção. Naquele momento ele desejou. Mas ele, lá atrás, não tinha dado valor nenhum para ela. Vendendo o direito de primogenitura, ou trocando por um prato de lentilha. Aí o que aconteceu? Esaú foi caçar, caçou, pegou. Só que antes disso, a mãe ouviu, a Rebeca ouviu, chamou Jacó, falou: Jacó, vai lá, pega lá os cabritos lá, pega lá os 2 melhores, traz para mim aqui, eu vou fazer um ensopado gostoso que seu pai gosta, e você vai levar para ele, e ele vai comer e vai te abençoar. Aí o Jacó falou: eu não posso fazer isso, mãe, o Esaú é peludo, eu sou liso. Meu pai, mesmo não enxergando, ele vai passar a mão em mim e vai falar: opa, você é um enganador. Em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Eu não posso fazer isso. A mãe dele diz: não, você vai fazer, e se acontecer qualquer coisa, seja sobre mim e não sobre você. Vai lá e pega. E foi lá e fez. Falou: agora vai lá, pega uma roupa, coloca lá uma pele sobre o seu braço, coloca lá onde o seu pai vai pegar. E assim o Jacó fez. No entanto, que alguns dizem, né, e o nome de Jacó quer dizer isso, né? Não é? Enganador. Aí o que acontece? Muitos dizem: não, Jacó enganou o irmão dele. Não, Jacó tinha direito, o irmão dele tinha trocado com ele.
ele tinha. E mais do que ter o direito, a bênção de Deus, verdadeiramente Jacó sempre desejou a bênção de Deus. Sempre. Então o que acontece? Recebeu a bênção. Vocês conhecem a história. Ele chegou primeiro, o pai abençoou ele. Quando Esaú chegou lá, ele falou: eu já abençoei. A voz parecia do Jacó, mas o cheiro era o seu, porque pegou, vestiu roupa do Esaú, colocou lá os negócios lá de pelo, ele mexeu, abençoou, falou: agora já foi, eu já abençoei. Mas veja, irmão, é importante que você entenda que encontro com Deus, Peniel, irmão, intimidade é Peniel, e Peniel começa a transformar a nossa vida por dentro. Porque aqui Jacó, ele tinha um medo, ele tinha algo dentro dele, que impedia que ele fosse para a bênção de Deus, e que a promessa se cumprisse. O que era? Olha como é sério isso, e nós vamos falar um pouquinho disso aqui no culto de ceia. Irmão, nós estamos falando de perdão. Jacó ou Israel jamais poderia viver a promessa de Deus enquanto não acertasse a situação com seu irmão. Por quê? Porque ele saiu fugido. Ele foi embora depois de tudo que aconteceu. Dentro de Jacó, dentro dele, ele precisava do perdão do irmão dele. E nós precisamos, irmão, perdoar e ser perdoados. Nós precisamos receber e liberar perdão. Porque a falta do perdão nos impede de viver promessas de Deus na nossa vida. E a primeira coisa, irmão, nós lemos no texto aqui, ele manda na frente, ele faz uma estratégia. Diga, faz uma estratégia. Pega os criados, pega lá várias das riquezas que Deus tinha dado para ele, o gado, né, lá as ovelhas, etc. E mandou 3, olha como é, o número 3 é profético, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mandou, vai um na frente. Quando você encontrar com Esaú, diga, e quando ele perguntar de onde você vem, fala: nós viemos da parte do teu servo Jacó, e isso daqui é um presente dele para você. E aí veio a segunda fase e a terceira fase. 3 fases diferentes, 3 grupos diferentes. E ele diz aqui: eu estou fazendo isso para apaziguar meu irmão, para que quando eu chegar lá, ele possa, quem sabe, me receber, me perdoar. Mas diga assim, Jacó estava fazendo errado. Errado, irmão. Por que Deus apareceu? Porque não ia dar certo. Não ia dar certo. Primeiro porque ele não sabia, mas Esaú disse para o Jacó depois que perdoou ele: eu não preciso de nada que você tem, Deus me abençoou, eu tenho, em outras palavras, Esaú disse: eu tenho de tudo, eu não preciso do que é seu, eu não preciso. A Bíblia diz que Jacó teve que insistir muito para que Esaú ficasse com o presente. E depois de muito insistir, Esaú falou: tá bom, se for para você não ficar chateado, eu levo. E levou. É só para você não ficar chateado. Mas saiba que eu não estou te perdoando ou te abraçando porque você me deu presente. Não é por causa do presente, porque eu nem preciso. Então Jacó fez a estratégia, só que Deus não estava na estratégia. Diga assim: os homens fazem estratégias, mas muitas vezes Deus não está na estratégia. Deus não estava nessa estratégia do Jacó. Por isso que foi encontrar com ele quando ele estava passando, a família apareceu lá e começou a lutar com ele. Que luta é
irmão, às vezes as pessoas olham aqui e entendem que essa luta era física, irmão. Gente, olha para mim, olha para mim. Quem que luta com Deus e prevalece, irmão? Quem que lutou com Deus e prevaleceu? Jacó por misericórdia. Mas ninguém luta com Deus e vence, porque Deus sempre vence. E a luta aqui não era física, mas era uma luta espiritual. Apareceu aquele homem e começou uma batalha. Deus estava falando com Jacó, mostrando a ele que a solução para o reencontro com o irmão dele não estava na estratégia humana, mas estava no próprio Deus. O perdão não brota dentro da carne do homem. O perdão não brota. O perdão brota pelo Espírito de Deus que está dentro de você e de mim. O perdão é algo divino. O perdão não é sentimento humano. O perdão é uma provisão de Deus que veio sobre nós em Cristo e que hoje nos leva a perdoar aqueles que nos ofendem, que se levantam e etc, etc, etc. Então, essa é a primeira coisa. Então estava lutando lá. Agora diga, segunda coisa. Olha aí no verso número 25. Vendo este que não podia com Jacó. Você acha que Deus não pode com Jacó, irmão? Claro que pode. Mas aqui é que quando Jacó estava ali e percebeu que era Deus que estava ali, irmão, como está escrito em seguida, Jacó queria ser abençoado. Jacó precisava sair daquele vale sem medo. Jacó precisava sair dali curado, restaurado, dentro de si renovado. E foi por isso que Deus veio. E olha só, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Diga comigo assim: tocou a articulação da coxa e deslocou. Irmão, diga assim: o encontro com Deus, pessoal, Peniel, sempre deixará marcas permanentes em mim. Digo, o encontro com Deus sempre deixará marcas permanentes em mim. Como eu sei que você encontrou com Deus, como eu sei que você é íntimo de Deus, como eu sei que você anda com Deus, porque marcas vão ficando, marcas maravilhosas, marcas gloriosas, marcas que vão me acompanhar pelo resto da minha vida. Porque ninguém, irmão, encontra com Deus e sai do mesmo jeito. Vou repetir: ninguém encontra com Deus e sai do mesmo jeito. Se você encontrar com Ele, algo vai mudar dentro de você. É aqui dentro que começa. E Deus marca. Ele marca dentro. Ele pode marcar fora. Ele pode marcar de várias maneiras. Mas sempre ficará uma marca quando nós nos encontramos com Ele. A marca da graça, a marca do amor, a marca da libertação, da cura. Você já ouviu falar, irmão? Eu creio nisso. Gente que foi curado de doença grave, e Deus veio, curou e deixou uma cicatriz divina. Quantas vezes eu já vi isso? E a pessoa foi fazer exame e o médico disse: eu não sei o que aconteceu, não tem mais nada, mas tem uma cicatriz no lugar onde tinha o problema.
Sabe o que é isso? É uma marca que Deus deixou. Da presença dEle, da glória dEle, do amor dEle, para que aquela pessoa nunca se esqueça. Jacó mancou o resto da vida, para nunca mais esquecer desse dia. Nunca mais esquecer desse dia. Amém? Porque lá na frente, Jacó teve que liberar perdão, Israel, né, que não era mais Jacó, teve que liberar perdão para os seus filhos que mentiram para ele sobre José, não é verdade isso? Que enganaram ele, que traíram a confiança dele. E a Bíblia não diz claramente assim, então Israel perdoou os seus filhos, não, mas perdoou, irmão, porque foram para o Egito por causa de José e viveram juntos lá, e cresceram como nação, e viveram a promessa de Deus juntos, porque houve perdão, porque nesse lugar, no encontro com Deus, Jacó se tornou Israel e foi marcado para a eternidade, marcado para a sequência da sua caminhada. Amém? E ele recebeu perdão e aprendeu a entregar perdão. Porque quando eu entendo o tamanho do perdão que Deus me deu, eu consigo perdoar, irmão, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque pensando no tamanho do perdão que Deus me deu, eu consigo perdoar qualquer coisa. Por isso Jesus diz que a gente deve perdoar, assim como Ele nos perdoou. Vamos lá, isso é para outro culto que nós vamos entrar mais profundamente nisso. Vamos voltar aqui no Jacó, que agora vai se tornar Israel. Aí quando o anjo disse, Deus disse, né, deixa eu ir, pois já rompeu o dia. Ele disse, não deixarei ir, se você não me abençoar. Irmão, sabe que eu vibro com Jacó, que se tornou Israel? Porque ele desejava ardentemente a bênção de Deus na vida dele. Quem aqui deseja ardentemente a bênção de Deus na sua vida? Eu quero Deus, eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu quero agradar a Deus, eu quero tocar o coração de Deus, eu quero fazer o que agrada a Deus, eu quero fazer aquilo que é correto, eu desejo. Era isso que Jacó queria. Por isso nós cantamos aquela música, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. A música fala que é anjo, aqui está falando que viu Deus face a face. Jacó agarrou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Não é? Aleluia. Hoje ele nem sobe mais, porque ele está lá, mas ele está aqui. Ele vive dentro de você. Amém? Então você pode. Vão ser várias lutas, irmãos, no decorrer da caminhada. Às vezes você vai se pegar lutando. Aquele homem de branco. Aquele homem que o seu rosto é como o sol do meio-dia. Aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. O próprio Deus que vive em você. Muitas lutas vão ser travadas dentro de mim e de você. Porque Deus quer te abençoar. Amém? Então diga assim, Peniel, encontro com Deus, me leva à bênção. O encontro sempre me leva à bênção. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então insista, persevere, porque encontrar com Deus é ser abençoado. Encontrar com Deus é receber algo novo. Encontrar com Deus é receber uma resposta, uma direção. Encontrar com Deus é receber uma cura, um milagre. Amém ou não? É maravilhoso, irmão. Você pode viver Peniel todo dia. Você já imaginou nisso?
Jacó viveu um dia. Você em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo vive em você, você pode viver Peniel todo dia. Todo dia falar com Ele, todo dia abraçar Ele, todo dia abrir teu coração para Ele, todo dia entrar nessa luta que só vai te trazer bênção, dizendo: Deus, me cura aqui, me ajuda aqui, me transforma aqui, mexe aqui, Deus, renova aqui, Senhor. Todo dia, diga todo dia. E olha lá, no verso de número 28, então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Diga, lutou com Deus e com os homens. Sabe o que a Bíblia nos revela? Diga assim: nós, como filhos de Deus, sempre teremos duas lutas. Na verdade são três lutas constantes durante toda a vida. A primeira luta, muitas vezes é Deus comigo, eu com Deus. Deus querendo transformar algo aqui dentro. Amém? Deus mexendo, Deus se levantando, com toda a graça, com todo amor. Mas é uma batalha. Nós vamos lutar também sempre contra a nossa carne, porque a palavra diz, não é? O espírito é contrário à carne. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então é uma luta constante. Terceira luta, com os homens. Digo os homens. Por quê? Porque tem pessoas que não vão compreender. Tem pessoas que muitas vezes vão se levantar. Tem pessoas que vão ser muita bênção na sua vida. E tem pessoas que vão ser levantadas para machucar você. Uma luta. Uma luta. Mas o que eu devo fazer? Entender o que Jacó entendeu. Amém? Deus quer que você esteja em Peniel todos os dias. Que você entenda o valor desse encontro pessoal com Ele. Que você não abra mão desse encontro pessoal com Ele. Porque nesse encontro Deus transforma você, cura você e ajuda você nessas batalhas que você vai ter que enfrentar a vida inteira, o tempo todo. Mas você nele é mais do que vencedor. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então no encontro, diga assim: prevalecemos espiritualmente sobre essas situações. No encontro, se você está ali dando valor a Peniel, a sua vida com Deus, seu encontro pessoal com Deus, seu dia a dia com Deus, então você vai vencer a luta ali com Deus, naquela situação. Deus vai te abençoar e você vai receber a bênção de Deus. Deus vai marcar você, muitas marcas de Deus na sua vida para a eternidade, para a glória de Deus. Se você estiver lutando com o homem, Deus vai te abençoar, te ajudar a perdoar, liberar perdão, a prevalecer e continuar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Se a sua luta é contra a carne, Ele vai também te fortalecer para que você diga sim para o Espírito e não para a carne, e você vai prevalecer. Você vai prevalecer. É isso. Então, quando nós estamos no encontro em Peniel, nós prevalecemos espiritualmente. Diga assim: e nos aproximamos cada dia mais da promessa. Qual era a promessa? Israel e não Jacó.
Porque quando ele sai daqui, ele não sai mais como Jacó. Diga assim: Jacó, se encontrasse com o irmão dele, era problema. Mas quem foi que Esaú encontrou? Foi Jacó? Não! Esaú encontrou Israel. Não era mais Jacó, era Israel. O homem que encontrou com Deus, que tinha acabado de receber a vitória em Deus, na presença de Deus. E quando ele chega lá com Esaú, Deus já tinha feito a obra no coração de Esaú. Esaú correu para ele, diz a palavra, pulou no pescoço dele. Você lembra de algum texto quando falo isso? Você lembra de alguma parábola de Jesus quando eu falo isso? O filho pródigo, lembra da parábola? O que aconteceu quando o filho pródigo voltou? O pai veio correndo e pulou no seu pescoço, e o beijou e o abraçou. Sabe o que é isso? Enquanto Esaú vinha, Deus estava trabalhando na vida de Jacó, mudando aqui dentro dele. Ele se transformou em Israel naquele momento. E quando ele chega lá, Deus já vinha trabalhando em Esaú. E Esaú, irmão, ali, foi um tipo de pai, como o filho mais velho, que vem correndo e abraça. Não mais Jacó, mas Israel. O homem da promessa. O homem da promessa. Que estava mais perto da promessa. Porque depois você vai continuar a ler um texto, ele sai dali e vai para Canaã. Vai ali perto. Aonde Deus o queria. Falou para o irmão dele que ia atrás dele, que ia para lá, mas não foi. Foi para Canaã. Por quê? Porque Deus tinha e tem uma promessa. Amém? E ele foi em direção à promessa. Isso é maravilhoso. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aí houve perdão, houve liberação. Esaú foi como pai, pulou no pescoço de Israel, o beijou, o abraçou. Ali houve cura, houve perdão. E não mais Jacó, mas Israel partiu para que a promessa de Deus viesse se cumprir. E se cumpriu. E para terminar, irmão, verso de número 30. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Deus salvou Jacó daquele peso e daquela culpa que ele tinha dentro dele, lá no vale de Jaboque, quando mudou o nome dele de Jacó para Israel. E depois salvou ele da ira de uma vingança do irmão, porque quando o irmão chega ali, já não era mais Esaú, mas era Esaú simbolizando um pai que corre para o filho, pula no pescoço dele, o abraça e o beija. Você consegue entender isso? Você consegue ver isso aqui? Olha o que aconteceu, irmão. Quando eu estou lá em Peniel, no meu encontro pessoal, Deus traz livramento, reversão do mal. Diga: reversão do mal que se levanta contra mim. Olha o 33:4, eu vou ler para você. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Quem pode dar glória a Deus por isso? Oh, maravilha! Tudo revertido, bênção estabelecida, promessa liberada,
caminho aberto para a promessa, cura interior, mudança e reversão de situação. Só Deus faz isso. Diga, só Deus. Só Deus. E aonde Deus vai fazer isso na sua vida? Lá no teu secreto. Diga, em Peniel, no meu encontro pessoal com Deus. Amém, irmão? Jesus abençoe sua vida. Jesus abençoe seu coração. Que Ele tenha falado com você como Ele falou comigo. Irmão, nós vivemos Peniel 24 horas por dia. Não se afaste de Peniel. Não se afaste. Você pode encontrar com o teu Senhor todos os dias. E por que fugimos? Por que muitas vezes evitamos? Por que muitas vezes não chamamos? Por que muitas vezes não nos relacionamos com o Espírito Santo que vive em nós, que é o próprio Deus? Por que, irmão? Não! Seja como Jacó, que recebeu a bênção, se tornou Israel, foi curado, restaurado, houve perdão, restauração, tudo aquilo que já falamos aqui. E isso vai acontecer na sua vida também, se você entender isso e buscar isso. Amém? Jesus abençoe você, Jesus abençoe seu coração, que você saia daqui com esse desejo. Eu vou buscar Deus amanhã, eu vou buscar Deus depois de amanhã, eu vou abrir a palavra, Deus vai falar comigo. Eu vou ali no meu quarto, eu vou entrar ali, eu vou dobrar o meu joelho, Deus vai falar comigo. E vai mesmo, irmão, vai mesmo, vai mesmo, irmão. Deus vai abrir a palavra, Deus vai falar com você. Você vai começar a adorar e Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque para nós é Peniel todo dia. Todo dia. Jesus abençoe você. Amém? Queria chamar o pessoal aqui, vem aqui rapidinho. Nós temos uns 7 minutinhos. Mas nós vamos adorar Jesus e eu quero fazer uma oração por você. Vamos ficar de pé? Queria convidar você a ficar de pé. Quero louvar a Deus aqui, né, pelas irmãs, a irmã que está lá hoje nos visitando. Deus abençoe em nome de Jesus. Né, pelo nosso irmão aqui, que já não é a primeira, já algumas vezes aqui, e é uma alegria tê-lo novamente conosco. Todos os irmãos estão aqui nessa noite, Deus abençoe. Vamos lá, vamos adorar Jesus, e depois nós vamos orar, vamos? Aí. Aleluia. Glória a Deus. Se quiser trazer os pedidos de oração aqui, já pode trazer também, tá? Por favor. Aleluia. Nós vamos adorar Jesus. Adore a Jesus. Viva em Peniel. Viva esse encontro pessoal com o seu Deus todo dia. Faz toda a diferença. É aquilo que realmente nós precisamos. Aleluia. Então adore a Jesus. Adore. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, olha aí no vale de Jaboque, em Peniel, voz me chamou e tomou em seus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou a abelha
aproximou. Aleluia! Glória a Deus. Levante sua mão. Creia, irmão, você está em Peniel agora. Estamos aqui, Ele está aqui. Fale com Ele. Adore o nome dEle. Aleluia. Sua voz me chamou, me tomou em teus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós e revelou seu amor. Aleluia! me aproximou, Quebrou o abismo entre nós e revelou seu amor. me resgatou, Me aproximou. Enquanto só os instrumentos tocam, levante suas mãos para o céu, irmão, nessa noite. Levante. Você está em Peniel, irmão. Você pode, irmão. Está escrito. Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Você pode entrar no Santo dos Santos, é Peniel todos os dias. Você pode, irmão, falar com Ele. Você pode agora permitir com que essa luta boa, essa boa batalha, você possa permitir com que Ele venha, e com que Ele te abençoe, e com que Ele te cure, te restaure, te levante, que Ele mude algo em você, que Ele marque você nessa noite, e Ele pode te marcar nessa noite, para a glória e honra do nome dEle, te levando adiante em direção à promessa. Ele pode, irmão, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Permita com que Ele te toque. Permita com que Ele te toque. Permita. Faça como Jacó. Senhor, não vá. Eu quero que o Senhor me abençoe agora. Eu não quero ir embora desse culto sem que o Senhor me toque, sem o Senhor me abençoar, sem eu receber aquilo que o Senhor preparou para mim nessa noite. Então levante suas mãos. Comece agora a adorar. Comece agora a orar. Comece agora a clamar ao Senhor, ao seu Deus, aquele que te ama, aquele que está aqui, aquele que tem preparado para você e tem a solução para o seu problema, tem a cura para o seu interior, tem aquilo que você precisa para sair desse estado de prisão, para esse estado que as coisas não andam para você, espiritualmente você não consegue avançar, mas é porque você precisa de Peniel, você precisa de encontro com Ele, você precisa deixar Ele te tocar nessa noite. Seja tocado, Rica Mandoraia, Shabalabacaia, seja curado, seja tocado pelas mãos ensanguentadas do Cristo, de Jesus o Senhor, seja tocado, seja agora marcado, seja curado, seja arrancado de você todo o mal, seja o que for, na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu corpo, você seja tocado agora pelo Rei da Glória, que está aqui. Ele está aqui, Ele veio porque Ele te ama, Ele veio porque Ele quer te tocar, porque Ele quer mudar, Ele quer te dar vitória. Não adianta tentar na estratégia humana, não adianta tentar na força humana, mas tem que ser nele. Nele está a sua vitória, nele está a sua vitória, nele está a sua cura, nele está a mudança da situação, a reversão.
Levante suas mãos para o céu, irmão. Clame, toque nele. Faça como fez Jacó. Faça como fez Jacó. Senhor, eu não vou te deixar ir. Meu Deus, eu não posso. Eu preciso que o Senhor me abençoe nessa noite. Eu preciso que o Senhor toque o meu coração. Que o Senhor me ajude a liberar perdão. Que o Senhor me ajude a liberar perdão. Eu não mais ficarei com meu coração dessa maneira. Eu não aceito esse peso sobre a minha vida. Eu libero agora. Eu libero perdão. Eu libero perdão. Shabaraia, Sorabacaia, Ripandai, Sorebeca. Receba, irmão, vai recebendo. Abra sua boca, vai liberando. Se o Espírito de Deus, e Ele vive em você, Ele está te tocando agora, Ele está falando com você aqui em casa. Vai liberando e vai recebendo agora a cura do Senhor na sua vida. Aleluia, aleluia. Ei, Sharai, eu sou Ribicaia, la Surama, Randorá, Suribicanta, Lavachai. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Declare. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Declare de novo. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, aleluia, ou poderes vão nos separar. Eu creio, maior é aquele que vive em ti, maior é aquele que vive em ti, maior é aquele que está contigo. Por isso levante suas mãos, meu irmão, e declare agora em Peniel que a vitória é sua, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ripa chorou derebicai ela sorebiai, roupa canta lavachai ela sorebacai. Adore o Rei, adore o Rei, adore o Rei. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado por podermos viver Peniel 24 horas por dia. Obrigado por podermos falar contigo, tocar o Senhor. Meu Deus, nos leva à luta que o Senhor quiser. Que o Senhor quiser, Pai. Meu Deus, realizar dentro de nós. Faz o que for preciso, mas muda-nos, cura-nos, liberta-nos. Sheparai copalabachaia. Marca, Senhor, marca o teu povo para a promessa que o Senhor tem preparado para cada um. Marca eles, cura eles, Senhor. Leva eles, Senhor, para Canaã, terra da promessa, para aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh,
Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu vi o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Eu vi o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Ele vem para te salvar. Ele vem para te curar. Ele vem para te libertar de você mesmo. Ele vem para te curar, para te libertar das vaidades, do orgulho. Rei Parabaxaia Surastaramakai. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Antes da gente terminar, nós vamos aqui orar pelos pedidos. Irmãos pediram por saúde. Nosso irmão Lucas Campos, Luan Campos, Rebeca, também Gabriel, Maria Júlia, a dona Edna, a Cleusa, o Antônio, Elizabeth, a Francine, a Karen, a Zenaide. Não só são pedidos, são nomes, são almas preciosas que Deus ama e que Deus quer operar um milagre. Estende sua mão, irmão, agora, para ser canal de bênção. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada um desses nomes que foram citados aqui diante do teu altar, crendo, meu Deus, que o Senhor há de visitar agora cada casa, cada lar, cada situação, porque o Senhor sabe o que cada um está passando. Meu Deus, que o Senhor nessa hora visite, trazendo cura, trazendo libertação, quebrando todos os grilhões, operando um milagre agora, porque o Senhor é Deus, e agindo, Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Por isso agora, Pai, nós profetizamos cura, libertação, salvação. Profetizamos agora que os grilhões e as cadeias caiam por terra em nome de Jesus, que as doenças e as setas de enfermidade sejam quebradas agora em nome de Jesus, e que venha sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre os teus escolhidos, a tua cura, o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, continue abençoando nosso irmão José Ribeiro, Paraná. Obrigado, Pai, cremos na vitória, na cura completa da sua vida. E obrigado, Deus, porque, ó Deus, o Senhor está dando vitória dia após dia, porque o Paraná está em Peniel, ele está na tua presença, Pai, nada é impossível, nada. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa irmã Ione, nas suas pernas, na área da mobilidade, na vida da minha mãe Cecília. Vai abençoando suas pernas, seus pés. Vai abençoando, Pai, meu primo Delta, a sua visão, trazendo cura, restauração. Obrigado, Deus, pelos milagres que o Senhor já fez na vida, Pai, de tantos irmãos. Deus, na vida do Sérgio, do Tchê, Deus, o milagre que o Senhor fez. Na vida, Deus, do nosso irmão, Pai, que sempre está conosco aqui pela live, Valdir Paulino. Um milagre maravilhoso, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é vivo, o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel. Continua abençoando, Pai, continua operando milagres. Vai lá na Venezuela, Pai, vai lá na Venezuela agora. Entra naqueles lares, nas famílias enlutadas. Só o Senhor é o consolador verdadeiro. Só o Senhor pode se revelar a eles, falar, libertar, trazer salvação, libertação, cura na alma. Meu Deus, usa a tua igreja lá na Venezuela, meu Deus, para acolher, para orar, para clamar também. E que o Senhor levante a tua igreja na Venezuela, Deus, no poder do teu Espírito, num avivamento poderoso, meu Deus, inundando a Venezuela com a tua glória.
Nós profetizamos, Pai, cremos e assim te agradecemos no nome de Jesus. Estende sua mão assim para receber a confirmação da bênção. Irmãos, igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Irmão da direita, irmão da esquerda, abençoa, abraça um, abraça outro. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Vai na graça e na paz. Até a próxima, querendo Deus.